dia, querido aluno. Eu sou o professor Anderson e na aula de hoje falaremos sobre o ciclo reprodutivo feminino. Aprendemos que para que haja a fecundação, o espermatozoide deve se deslocar até o interior da tuba uterina. Após a fecundação, com a união do ovócito e do espermatozoide, ocorrerá todo o processo de gravidez. Agora veremos em mais detalhes como tudo isso ocorre. Siga o passo a passo nessa imagem. Temos que a mulher, no período de ovulação, liberou um ovócito. Ocorreu a fertilização, que é a penetração do espermatozoide no ovócito secundário. E esse ovócito secundário se transformou em um óvulo. Dentro do óvulo ocorre a união dos materiais genéticos que vai gerar um zigoto, que é a primeira célula do novo ser. O zigoto passa por muitas divisões, formando novas células e com isso vai se deslocando para o interior do útero. Após cerca de 3 dias, o zigoto chega ao útero. Após chegar no útero, vai ocorrer o que nós chamamos de nidação, que é o processo de implantação do óvulo fecundado na parede do útero, do endométrio. Lá no útero é onde ocorrerá o desenvolvimento do embrião no processo que chamamos de gestação ou gravidez. Ao contrário dos homens, que produzem seus espermatozoides continuamente, as mulheres nascem com um número contado de óvulos. São cerca de 450 mil e eles ficam estocados nos ovários, na forma imatura. Durante os próximos 30 a 40 anos de vida reprodutiva, aproximadamente 400 a 500 deles serão selecionados para serem ovulados. Ciclo menstrual. O ciclo menstrual é um processo fisiológico, então é um processo normal que ocorre de modo cíclico, periódico, nas mulheres férteis. O ciclo menstrual faz parte do ciclo reprodutivo feminino. A partir da puberdade, em média, uma vez por mês, um dos ovários libera um ovócito secundário na tuba uterina. Esse fenômeno é chamado de ovulação. A primeira menstruação na vida da mulher chama-se menarca e ocorre entre 9 e 12 anos, mas pode variar muito de menina para menina. Por volta dos 50 anos, a mulher entra em um período da vida conhecido como climatério. Nesse período é comum ocorrerem variações hormonais que interferem no ciclo menstrual, deixando-o mais espaçado até que ocorre a última menstruação chamada de menopausa, onde a mulher deixará definitivamente de menstruar e de ovular, não sendo mais possível a gravidez natural. Nessa imagem, observe as fases da vida, onde provavelmente nessa etapa teremos a menarca, idade fértil e reprodutiva, e chegamos então ao climatério e à menopausa.
O hipotálamo, região do encéfalo, estimula a glândula hipófise a produzir hormônios. Esses hormônios são liberados na corrente sanguínea e cada tipo de hormônio desempenha funções importantes em nosso organismo. A glândula hipófise também é conhecida como glândula pituitária. Durante o ciclo menstrual, nós temos a atuação de muitos hormônios atuando no corpo feminino. Durante o ciclo menstrual, a glândula hipófise vai produzir e secretar 2 hormônios muito importantes nesse processo, que é o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Os 2 hormônios são produzidos e secretados pela glândula hipófise. Esses 2 hormônios vão agir diretamente lá nos ovários. O hormônio folículo estimulante informa os ovários para prepararem um ovócito para que ocorra a ovulação, estimulando então a maturação do ovócito, que é o gameta feminino. O hormônio luteinizante também estimula a maturação e a liberação desse ovócito. A ação dos hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona, prepara mensalmente o útero para a chegada do zigoto. Assim, todo mês o seu útero se prepara para uma provável gravidez. Devido à atividade hormonal do estrogênio e progesterona, o útero passa por diversas modificações. O endométrio, membrana que forra o útero, cresce e se prepara para abrigar e nutrir o embrião. Ocorre a formação de um revestimento de camadas de células. As paredes do seu útero ficam mais espessas, mais grossas e mais vascularizadas, cheias de vasos sanguíneos. Observe nessa imagem que nós temos então o útero e a camada que chamamos de endométrio. Nessa outra imagem, nós vemos o espessamento do endométrio e nessa imagem nós vemos a descamação do endométrio que vai causar a menstruação. Perceba então que após a ovulação, caso ocorra a fecundação, ocorrerá a gravidez e dessa forma não ocorrerá mais a ovulação nem a menstruação nesse período. Caso não ocorra a fecundação, todo esse revestimento do útero que se preparou para a possível gravidez vai ser desfeito e sair pela vagina na forma de um sangramento que chamamos de fluxo menstrual. Portanto, a menstruação é a descamação do endométrio. Observe então que no útero o endométrio estava espesso e vascularizado. A descamação do endométrio causa o fluxo menstrual. Nessa imagem você pode ver mais claramente como tudo isso ocorre. Temos aqui então o útero, o espessamento do endométrio e a descamação do endométrio que vai causar o fluxo menstrual. As fases do ciclo reprodutivo feminino. A duração é variável para cada mulher, mas normalmente dura entre 24 e 35 dias, período que pode ser dividido
em 3 fases: fase menstrual, fase ovulatória e fase pós-ovulatória. Na fase menstrual, o ciclo inicia-se no primeiro dia da menstruação, com o fluxo de sangue saindo pela vagina e termina no dia anterior da próxima menstruação. Essa fase só ocorre quando não há gravidez. Dura em média 5 ou 6 dias, mas isso pode variar de mulher para mulher. Nos 5 primeiros dias de menstruação, ocorre a eliminação do endométrio do útero, que é expulso por meio de contrações uterinas, que podem gerar a dor das cólicas menstruais. Em cada menstruação, podem ser eliminados entre 50 e 150 ml de sangue pela vagina. Depois dessa fase, o endométrio apresenta-se menos espesso, com uma camada mais fina. Fase pré-ovulatória é o período compreendido entre a fase menstrual e a ovulação. Mais uma vez, o seu útero vai se preparando para uma possível gravidez. Nessa fase, o hormônio estrogênio é secretado pelos ovários e estimula o crescimento do endométrio, camada que forra o útero, o qual tem sua espessura aumentada e torna-se mais vascularizado. Alguns ovócitos retomam seu desenvolvimento e um deles amadurece, ficando pronto para ser fecundado. Normalmente, essa fase vai do 6º ao 13º dia do ciclo. A duração dessa fase pode variar entre as mulheres. Ovulação é quando o ovócito maduro é liberado pelo ovário e recolhido pela tuba uterina. No fenômeno da ovulação, em ciclos de 28 dias, isso normalmente ocorre no 14º dia, ou seja, na metade do ciclo, quando os níveis do hormônio luteinizante estão mais altos. Fase pós-ovulatória é o período posterior à ovulação e vai do 15º ao 28º dia do ciclo. Nesta etapa, sob influência dos altos níveis de estrogênio, o endométrio atinge sua espessura máxima, mantendo-se assim principalmente pela ação do hormônio progesterona. Se a mulher engravidar, essas mudanças no útero preparam o órgão para abrigar um novo ser humano em desenvolvimento. Nesse caso, o ciclo se interrompe, isto é, o endométrio não é eliminado e a fase menstrual não ocorre. Caso contrário, na ausência de gravidez, o ciclo prosseguirá. Vamos utilizar como exemplo um ciclo menstrual de 28 dias. Observe que, do dia 1 ao dia 5, temos a fase menstrual. Do dia 6 ao dia 13, temos a fase pré-ovulatória. E por volta do dia 14, temos a ovulação. Do dia 15 até o 28º dia, temos a fase pós-ovulatória e, caso não ocorra a gravidez, temos novamente a repetição do ciclo. É importante dizer que nos dias próximos à ovulação, a mulher se encontra no chamado
período fértil e as chances de acontecer uma gravidez é muito maior nesse período. Estudaremos isso mais a fundo nas próximas aulas, quando vamos falar dos métodos contraceptivos. Com relação à menstruação e o bem-estar feminino, a higiene íntima durante a menstruação não difere tanto daquela realizada nos demais dias do ciclo feminino. Porém, nessa fase, os cuidados com a higiene devem ser redobrados. Qualquer descuido nesse período pode facilitar a proliferação de micro-organismos nocivos à saúde da mulher. Existem diversos dispositivos que são utilizados para auxiliar a mulher nesse momento com segurança e conforto, como o uso de absorventes externos e internos, coletor menstrual, calcinhas absorventes, dentre outros. Os absorventes devem ser trocados várias vezes ao dia, seguindo a orientação do fabricante. A menstruação é um fenômeno natural do organismo feminino. Para muitas adolescentes e mulheres adultas, no entanto, ela pode vir acompanhada de sintomas desconfortáveis que são chamados de síndrome da tensão pré-menstrual, a famosa TPM. A TPM é o período que precede a menstruação. Durante esse período, podem aparecer sintomas psicológicos e físicos, que podem desaparecer no primeiro dia do fluxo menstrual, em algumas mulheres, somente após o fim do fluxo menstrual. A principal causa da TPM é a alteração hormonal durante o período menstrual, que interfere no sistema nervoso central. Durante a TPM, é possível que ocorra alguns sinais e sintomas como depressão, tristeza, vontade de chorar, irritabilidade, ansiedade, insônia, fome em excesso ou falta de apetite, dificuldade de concentração, cansaço, dor de cabeça, sonolência, acne, aumento de peso, inchaço, sensibilidade nas mamas, dentre outros. É muito importante o acompanhamento do médico ginecologista, que indicará maneiras de melhorar ou evitar esses sintomas e outros cuidados necessários. Além disso, o profissional pode avaliar se há problemas físicos ou hormonais. Um forte abraço do professor Anderson e até a próxima aula.